e conseguir o financiamento na Caixa Econômica para a compra da casa própria. Haja vista que as condições de empréstimo geralmente são favoráveis, os juros também são mais favoráveis, por aí afora. Mas a Caixa é responsável, portanto, por uma boa parte dessa verba que financia a habitação. O Dr. Fernando Lemos, que é diretor comercial da Neowin, construtora e incorporadora, está aqui conosco. Fernando, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Imenso prazer aí em falar com todos. Nesse momento aí que nós estamos passando aí junto a essa mudança da Caixa, Heródoto. Ok, Fernando. Então vamos explicar direitinho pro pessoal. Qual é exatamente a mudança anunciada pela Caixa Econômica Federal? Usando uma linguagem que todos entendem, Heródoto, a Caixa ela aumentou o valor de entrada das linhas de créditos, né? O brasileiro utiliza aí a linha de crédito com a tabela Price e com a tabela SAC. A tabela Price é uma tabela onde, quando você compra o imóvel, você paga uma taxa mais ou menos fixa do início desse financiamento até o final. Essa tabela, quando o brasileiro ia adquirir esse financiamento, estava 30% de entrada. Isso aumentou para 50%. Isso traz um impacto muito grande na movimentação do mercado imobiliário. E na tabela SAC, que é uma tabela onde o valor ele era de 20% de entrada, agora ele está com 30% de entrada. Então, isso dificulta o acesso ao crédito, né? O que eu entendo disso, Heródoto? A Caixa ela tem uma meta anual para ela alcançar. Essa meta era de 70 bilhões para 2024. Em setembro, a Caixa chegou a 63 bilhões. Como eu enxergo isso? Tem dois principais motivos. A Caixa está muito próximo da meta que foi desenhada para 2024 e o fundo, o recurso que a Caixa utiliza para abrir essas linhas de crédito, ele vem da poupança. Né? Falando uma linguagem aí, nós usamos muito linguagem de símbolos, né? SBPE, mas basicamente vem da poupança. E nós observamos uma movimentação do acesso a esse fundo está menor do que em todos os outros anos. As pessoas não estão deixando mais tanto dinheiro na poupança, apesar de ainda deixar. Mas tem uma retirada desses valores da poupança acontecendo numa movimentação. Então, o que a Caixa faz? Para ela se assegurar e para ela não entrar em risco, ela diminui esse acesso ao crédito das pessoas. Fernando, quer dizer, em outras palavras, é o seguinte: o financiamento vem principalmente, como você lembrou, da poupança. As pessoas, então, estão investindo menos na poupança do que investiam no passado, é isso? As pessoas estão retirando, Heródoto, o dinheiro da poupança e alocando em outros investimentos. Nós sabemos que a poupança ela paga pouco para quem está investindo nela, né? Então, as pessoas estão conhecendo um novo mercado. Nós escutamos muito falar de investimentos variados. Como aqui na nossa construtora, nós trabalhamos com cotas de empreendimento. Então, muitas pessoas retiram o dinheiro da poupança agora para investir em outros mercados. Então, isso diminui o fundo que a Caixa tem para distribuir no mercado. Isso se deve, Fernando, acho que por um maior conhecimento das pessoas, né? As pessoas estão conhecendo um pouco melhor o mercado. Porque antes a gente bota na poupança. Agora é o seguinte, eu estou procurando alguma coisa que me remunere melhor que a poupança, é isso? Exatamente. E hoje tem um leque de investimentos, Heródoto, que as pessoas podem investir, inclusive isento de imposto de renda, sem pagar imposto de renda. Então, está tendo uma movimentação dessas pessoas que guardavam o dinheiro na poupança, o poupador antigo está se tornando no investidor atual. Então, a Caixa tem um fundo menor de recurso para ela utilizar nessa distribuição de financiamento. Então, ela dificulta esse acesso
pela diminuição desse fundo. Agora, Fernando, no passado, se usava também o fundo de garantia, o depósito, o fundo de garantia para financiamento da casa própria. Isso continua ou parou? No Minha Casa Minha Vida, isso continua e continua muito forte. Essa mudança da Caixa, ela não atinge o Minha Casa Minha Vida. A maior parte dos usuários do Minha Casa Minha Vida, eles usam o fundo de garantia. E o próprio Minha Casa Minha Vida usa o fundo de garantia como fundo para financiar as obras do Minha Casa Minha Vida. A mudança que a Caixa faz agora, ela é um direcionamento que eu acredito, Heródoto. Em 2025, o nosso presidente prometeu que ele vai aumentar a linha de crédito e o acesso ao Minha Casa Minha Vida. A Caixa começa a se movimentar para fortalecer ainda mais esse mercado. Por quê? Nesse financiamento do SBPE, onde as pessoas utilizavam a tabela Price, a tabela SAC, as pessoas elas podiam ir até acima de 1,5 milhão. O que a Caixa fez? A Caixa diminuiu. Você só pode financiar até 1,5 milhão e hoje apenas contrair um único financiamento, coisa que não era desse jeito. As pessoas poderiam ter vários tipos de financiamento. O que eu enxergo? Uma mudança da Caixa se preparando para fortalecer o mercado do Minha Casa Minha Vida e aumentar o acesso para pessoas que realmente vão utilizar o financiamento para a moradia. Porque muitas pessoas usavam esse tipo de financiamento para alavancagem patrimonial. E a Caixa, ela tem que olhar realmente para pessoas que necessitam de moradia. O nosso país, ele ainda é um dos maiores países com déficit habitacional. Ficou claríssimo. Fernando, muito obrigado. Heródoto, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Um bom dia para todos os ouvintes aí e que todos sejam abençoados aí. Uma excelente semana. Ok, muito obrigado, Fernando, pela sua participação aqui conosco, pela sua gentileza. E olha, eu queria destacar então aqui o Fernando Lemos, quando ele apontou para a gente aqui a questão da pessoa continuar ou não investindo na caderneta de poupança. As pessoas estão retirando, Heródoto, o dinheiro da poupança e alocando em outros investimentos. Nós sabemos que a poupança ela paga pouco para quem está investindo nela, né? Então as pessoas estão conhecendo um novo mercado. Nós escutamos muito falar de investimentos variados, como aqui na nossa construtora. Nós trabalhamos com cotas de empreendimento. Então, muito. Agora são 8h27, outras notícias da cidade.